Meu nome é Lucas Souza, eu sou monitor de circuitos elétricos, circuitos elétricos 1, tendo como professor orientador o professor Cleto nesse período de 2022/2. Eu vou resolver alguns exercícios do capítulo 3 e 4 do Sadico e também uma questão do livro Introdução aos Circuitos Elétricos, do Dorff. E o do Sadico é o Fundamento de Circuitos Elétricos. Então vamos lá. Exercício 1, sobre análise nodal. Eu peguei aqui um problema prático. O problema prático 3.2. Determine as tensões nos 3 primeiros nós que não são de referência no circuito da figura 3.6. Ele já deu aqui o valor da tensão, a primeira tensão nodal, V1 igual a 32 volts, V2 menos 25,6 volts e o V3 62,4 volts. Então nós temos aqui o nó de referência e vamos encontrar essa tensão nodal. No caso seria V1, V2 e V3. Vamos lá, vamos aplicar LKT. Primeiro passo, aplicaremos LKT e nomearemos as tensões de nó. Bom, como nós sabemos, quando nós formos aplicar a LKT e atribuir as correntes, o que nós temos que pensar primeiramente? Que a corrente ela flui de um maior para um menor potencial em um resistor. Então, nesses resistores, nós atribuímos as correntes fluindo de um maior para um menor potencial. Aqui nós temos a tensão AV1, vou colocar o ponteiro aqui, caneta, V1, V2 e V3. Vemos que aqui o V1, nós colocamos, na verdade, atribuindo a corrente agora, I1, partindo de um maior para um menor potencial no resistor, I1 e I2 também. Aqui nesse resistor de 2 ohms, partindo de maior para menor potencial. E 3, partindo também de maior para o menor potencial. E o Ix, como foi mostrado anteriormente, ele também passa ele vai de um maior para o menor potencial. Aqui nós também temos a fonte de corrente independente e uma fonte de corrente dependente, controlada por corrente, está sendo controlada por esse Ix. Então vamos lá aplicar as tensões nodais. Vamos primeiramente para o nó 1. Bom, vamos aplicar a LKT nesse nó aqui no nó 1. Para o nó 1, o que vamos usar? Vamos aplicar a lei das correntes de Kirchhoff, que diz que as correntes que entram em um nó, o somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem. Então, neste nó está entrando 4 A e está saindo I2 e I1. Então, temos as correntes que entram 4 igual às correntes que saem, I1 e I2. Bom, agora vamos passar para a expressão das tensões nodais. Temos aqui a LKT, agora vamos passar para essas expressões para as tensões nodais. I1, nós sabemos que a corrente é meio difícil o mouse aqui, eu estou utilizando o mouse para realizar essa resolução. Corrente é igual a tensão dividido por resistência. Então vamos usar essa ideia. Então, aqui em I1, qual seria a tensão em cima desse resistor? Aqui nesse resistor teremos uma diferença de potencial que vai de um maior para um menor potencial. Então teremos V1 menos V2. Então aqui, V1 menos V2 dividido pela resistência, que no caso seria 3 ohms. Como eu falei aqui, vamos usar essa ideia. Corrente é igual a tensão, a diferença de potencial em cima do resistor,
que no caso será V1 menos V2, dividido pela própria resistência, que no caso é 3 ampere, na verdade 3 ohms. I2, agora quem será I2? I2, vamos ver, ele flui de um maior para o menor potencial. Então, temos que a diferença de potencial em cima desse resistor será V1 menos V3, como fizemos aqui, dividido pelo resistor, 2 ohms. Vamos apagar aqui um minutinho. Está sendo uma guerra para fazer essa resolução com o mouse, mas vamos lá, vamos tentar. O importante é que todos venham entender. Então nós temos aqui, temos essa expressão. Agora nós vamos organizar essa equação de tal forma que ela fique simplificada. Como nós vemos que tem 3 e 2 nos denominadores, nós queremos que eles sumam, então multiplicamos por 6. Então 6 dividido por 3 vai dar 2, 6 dividido por 2, 3. Então é o que nós temos aqui. E o 6 vai multiplicar com o 4. Então teremos 2 vezes V1 menos 2V2 mais 3V1 menos 3V3 igual a 24. Então, organizando essa expressão, nós temos a primeira equação, 5V1 menos 2V2 menos 3V3 igual a 24. Agora vamos para o nó 2. Vamos dar uma apagada aqui. Bom, analisando esse nó 2, nós vamos utilizar a mesma ideia. Aplicar LKT nesse nó, depois passar para a expressão em termos das tensões nodais. Então vemos que a corrente que entra nesse nó é I1 e 4X. E a corrente que sai é IX. Então temos aqui as correntes que entram, o somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem. Mas nós vemos que IX, qual o valor de IX? Ele é igual a V2 menos 0 dividido por 4. Como nós vemos aqui. Que esse IX ele vai ser igual à diferença de potencial sobre esse resistor, que no caso será V2 menos 0, porque aqui é o nó de referência. Então vai ter V2 menos 0 dividido pelo resistor, que no caso é 4 ohms. Então, X, quem vai ser X? V menos 0 dividido, V2 menos 0 dividido por 4. Isso nós vamos passar depois, que no caso aqui nós já colocamos, na verdade, aqui, V2. Agora, passando I1, para termos de tensões nodais. I1 equivale ao mesmo a expressão que encontramos no início. I1 é igual a V1 menos V2 dividido por 3. Aqui, como encontramos. Mais 4ix. Quem é ix? Como nós já falamos, é V2 menos 0 dividido por 4. Então, 4 vezes V2 dividido por 4, nós apenas cancelamos o 4 está multiplicando e o 4 do denominador. Então, nós vemos aqui que tem o 3 e o 4 aqui nesses denominadores. Então, para simplificar, para tirar esses valores aqui do denominador, multiplicamos por 12. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4, 12 por 4 vai dar 3. Então, temos essa expressão. E organizando ela, nós chegamos à segunda equação. Agora vamos para o nó 3, analisando o circuito. Aqui o nó 3. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, I12 está entrando nesse nó, 4x está saindo e I3 também está saindo. Então, teremos I2 igual a 4x mais I3. Aqui essa expressão. E o ix, como já foi falado, ele é igual a V2 dividido por 4. Então, nós fazemos a substituição do ix, do I3 e do I2. Nós temos essa expressão. Aí, para simplificar, nós multiplicamos por 6.
para assim sumir os números dos denominadores. Multiplicando por 6, teremos essa multiplicação e nós já simplificaremos e chegaremos a essa terceira equação. Portanto, com as equações 1, 2 e 3, nós teremos esse sistema linear aqui. Como nós iremos resolver? Bom, nós podemos resolver pela regra de Cramer, mas também nós podemos utilizar o MATLAB e podemos realizar a substituição também, o que dá um pouco de mais trabalho. Mas geralmente, como padrão, utiliza essa regra de Cramer e o MATLAB para verificação dos valores, dos resultados. Então, pela regra de Cramer, nós temos o quê? Nós temos que esse sistema linear pode ser representado em forma de matriz. Temos a matriz dos coeficientes, a matriz das variáveis e a matriz resultante. Então temos... E o que iremos fazer? Nós iremos calcular o denominador da matriz dos coeficientes e depois iremos calcular o denominador já fazendo uma outra substituição. Aí nós iremos dividir um determinante, I1, I2 e o I3 que iremos calcular também pelo determinante da matriz dos coeficientes. Então, aqui foi realizado o determinante da matriz dos coeficientes e chegamos que o determinante, esse delta é igual a menos 15. Agora, calculando o determinante, utilizando essa matriz determinante no lugar da coluna, da primeira coluna da matriz dos coeficientes. Então, esse delta 1, o que iremos fazer? Nós iremos pegar essa matriz dos coeficientes e iremos substituir apenas a primeira coluna. Por quem? Pela matriz a matriz resultante. Então, nós temos aqui 24, 0, 0 e apenas repetimos esses valores, como temos aqui. E chegamos ao resultado de que delta 1 é igual a menos 480. Agora, vou apagar aqui. Agora, para calcular delta 2, o que iremos fazer? Iremos repetir também a matriz dos coeficientes e iremos trocar a segunda coluna. Por quem? Pela matriz do resultante. Então, como nós vemos aqui, repetimos essa coluna aqui, 5, 4, 3. Substituímos a segunda coluna pela matriz resultante e repetimos a terceira coluna. Então, realizando o determinante, calculando o determinante, nós temos que delta 2 é igual a 384. Aqui também nós seguimos o mesmo raciocínio. Nós repetimos a matriz dos coeficientes e substituímos apenas a terceira coluna pela matriz matriz resultante e calculamos o determinante. Chegamos à conclusão que delta 3 é igual a menos 936. Então, como nós vamos calcular as extensões nodais? Nós vamos ter que o V1 no caso, esse V1 ele vai ser igual a delta 1 dividido pelo delta, que é o determinante da matriz dos coeficientes. Então, menos 480 dividido por menos 15, chegamos que V1 é igual a 32 volts. O V2, pegamos o delta 2 dividido pelo delta e chegamos à conclusão que V2 é igual a menos 25,6 volts. V3 é igual a delta 3 dividido pelo delta. Então, chegamos à conclusão que V3 é igual a 62,4 volts. Como problema
anteriormente no enunciado nos deu a resposta. Agora, para a verificação dos cálculos, nós podemos utilizar o MATLAB. Vamos utilizar agora. Podemos pesquisar aqui MATLAB Online. E no primeiro link, aqui nós vamos utilizar Start Using MATLAB Online. Ele é gratuito. O MATLAB ele disponibiliza 20 horas mensais. Para quem? Como você pode ter acesso a essas 20 horas utilizando o MATLAB? Você vem na plataforma do MATLAB, cria sua conta, que eu já tenho a minha aqui, Lucas Freitas, e você tem acesso a essas 20 horas, utilizando o MATLAB Online, o básico no caso. Mas já é bastante útil. Aqui eu já preparei o scriptzinho para nós verificarmos as nossas respostas. Bom, a gente vem aqui e clicar, ele abriu o MATLAB, nós clicamos em New, em Live Function. Aqui podemos apagar e escrever. Resolução no caso, análise nodal. Bom, nós vamos dar copiar e colar aqui. Aqui quem nós temos? Nós temos cadê a matriz? Tá aqui, nós temos a matriz dos coeficientes aqui, 5 menos 2 menos 3, 4, 5, 0, 3 menos 6 menos 4. Agora a matriz resultante, 24, 0, 0. Aí aqui nós temos, nessa terceira legenda aqui, o valor das tensões nodais. Que no caso será, aqui será V. Aí qual será o resultado? Essa tensão nodal é igual a matriz reversa de A vezes B. Então, dando um run, vamos dar um run aqui. Aqui, encontramos as tensões nodais. V1 igual a 32 volts, V2 igual a menos 25,6 volts e V3 igual a 62,4 volts. Bom, agora vamos para o exercício 2. Esse exercício aqui é do TOEFL. Exercício 4.3.3. Determina a tensão de nó VA no circuito da figura, dessa figura. Figura 4.3.3. Ele já deu a resposta aqui. VA ou V0 igual a 7 volts. Bom, temos o seguinte circuito. Nós verificamos aqui que há um super nó nesse circuito. Por quê? Porque ele está entre dois nós. Nós temos uma fonte de tensão entre dois nós. Então temos aqui no segundo passo, temos o super nó. Logo vamos aplicar a LKC nele e vê-lo como um nó normal, ou seja, um nó qualquer. Então, nós vemos esse nó como apenas um nó único. Então vamos aplicar LKT nele. Então, e também nós vamos atribuir agora fazer LKT aqui e aplicar nesse super nó. Aqui, como eu falei anteriormente, nós vamos atribuir correntes partindo de um maior para um menor potencial. Aqui nós vemos, nós atribuímos aqui uma corrente I1, que vai de um maior para um menor potencial. Então,
ela está entrando nesse supernó. E 0 está partindo de um maior para um menor potencial, está saindo do supernó. E 2 está partindo de um maior para um menor potencial. Esse potencial aqui embaixo, como nós vemos, é uma tensão, como é a tensão de referência, o nó de referência, então a tensão é igual a 0. Então essas correntes vão partir de maior para menor potencial. Então o 0 está saindo do supernó e 2 também está saindo do supernó. Como essa fonte de corrente aqui, ela já nos informa que a corrente está nesse sentido, está entrando no supernó. Então nós vemos que o I3 ele é igual a 30 mA. Também uma observação, aqui neste nó 1, no caso de ser o V1, nós já podemos dizer que o V1 ele é igual a 10 volts, pois a diferença de potencial entre esse nó 1 e o nó de referência é igual a 10 volts, porque V1 menos V0 é igual a esse 10 volts. Então V1 já podemos concluir que ele é igual a 10 volts. Isso irá facilitar os cálculos. Então, aplicando LKT para o supernó, eu falei que V1 é igual a 10 volts. Então, I1 está entrando e I3 também está entrando. Então, nós somamos eles, igualamos a I0 mais I2, pois I0 e I2 estão saindo do supernó. Então, quem é I1? I1 é igual a V1, a diferença de potencial, sobre esse resistor. É V1 menos V0 dividido por 100, que no caso é o resistor. I3, quem é I3? Já foi dado no circuito, nós vemos que é igual a 30 mA. Quem é I0? I0 é igual a V0 menos 0 dividido pelo resistor, que é 100 ohms. I2 é igual a V2 menos 0, que no caso seria o V0. Dividido pela resistência, que é igual a 100 ohms. Nós vemos que o 100 está nos denominadores, então para simplificar a equação, a expressão, então multiplicamos toda essa expressão, os dois membros por 100. Então nós vamos organizar essas expressões e temos que a primeira equação é igual a 2V0 mais V2 igual a 13. Agora, o que queremos fazer? Nós já vimos esse supernó como apenas um nó qualquer. Aplicamos a LKT nele, encontramos essa primeira equação. Agora, vamos redesenhar o circuito e aplicar LKT no laço do supernó. Então, nós vamos olhar apenas para este laço em que o supernó está inserido. E vamos aplicar LKT. O que diz LKT? Que a soma das tensões dentro de um caminho fechado é igual a 0. Então, nós atribuímos aqui já o sentido em que vamos caminhar, realizar essa análise e aplicar essa LKT. Então, vamos aqui, partindo desse ponto, temos que menos V0 mais 8 volts mais V2. Então, temos menos V0 mais 8 mais V2 igual a 0. Organizando essa expressão, temos que V0 menos V2 é igual a 8. Temos a segunda equação. Então, no quinto passo, com 1 e 2, nós vamos ter 2 volts mais 2 V0 mais V2 igual a 13 e V0 menos V2 igual a 8. Então, podemos aqui só utilizar o cancelamento. Somar as duas equações e temos que V0 é igual a 7 volts. Exercício 3. Análise de malhas. Use a análise de malhas para determinar VAB e I0 no circuito da figura 3.89. Bom, nós já vimos aqui que nós temos 3 malhas. Logo, teremos 3 equações. E teremos em seguida um sistema linear. Então, solução. Vamos atribuir o sentido das correntes de malha no circuito. Então, temos I1 no sentido horário, I2 e I3. Essas são as correntes
correntes de malha. Então, para malha 1, partindo desse ponto, temos menos 80 volts, mais 20 vezes I1, 30 vezes I1 menos I3, porque o I1 ele está fluindo nessa direção, porém o I3, como nós vemos, como está no sentido horário também, ele está fluindo numa direção contrária. Logo, teremos uma subtração aqui. Como estamos analisando essa primeira malha, então o I1 será positivo. Então teremos 30 vezes I1, que está partindo, nós estamos considerando essa primeira malha, e como o I3 está no sentido oposto, então teremos menos I3. Como nós vimos aqui, 30 vezes I1 menos I3, mais, como paramos aqui, então vamos continuar. 20 vezes I1 menos I2, porque I1 está indo em um sentido e I2 está indo no sentido contrário. Como está assim, então I2 no sentido contrário. No contrário de I1. Então 20 vezes I1 menos I2. Logo, e isso é igual a zero. Bom, nós vemos aqui, nós temos 80, 20, 30 e também 20. Então, para simplificar essa expressão, nós multiplicamos por 1 sobre 10. Os dois membros. Então, temos que a primeira equação que encontramos, a equação dessa malha, é igual a 7 vezes I1 menos 2 e 2 menos 3 e 3 igual a 8. Agora para a malha 2, vamos partir deste ponto. Bom, vamos lá. Aplicando a LKT nessa malha, temos menos 80 mais 20. Como o I2 ele tem prioridade, então o I2 será positivo e 1 negativo. Então teremos 20. Isso aqui é a tensão. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Como aqui passa uma corrente I2 e uma I3 e uma I1 aqui nesse ramo, então nós temos uma subtração. E como o I2, estamos analisando a malha I2, ele tem prioridade. Então teremos 20, que é o resistor, vezes a corrente que passa, que será uma subtração. Então teremos I2 menos I1. Bom, já temos aqui menos 80, 20 vezes I2 menos I1, e 30 vezes I2 menos I3, pois também as correntes estão fluindo em sentidos opostos. E, por último, 20 vezes I2, pois apenas a corrente I2 passa neste ramo. E igualamos a zero. Então, multiplicando por 1 sobre 10 também, nós simplificamos esta equação. Está um pouco apagada aqui, mas acho que dá para entender. Então, chegamos à segunda equação de malha, que seria menos 2 e 1, mais 7 e 2, menos 3 e 3 igual a 8. Agora, para a malha I3, nós aplicamos também a LKT aqui. Então, partindo desse ponto, nós temos I3, 30 vezes I3 menos I2, 30 vezes I3 menos I1, mais 30 vezes I3 vezes I3, pois apenas passa a corrente I3 nesse resistor aqui. Então também nós temos essa expressão e multiplicamos por, como nós temos 30 multiplicando pelas correntes, então nós podemos dividir por 30, ficar por 30 os dois membros, e teremos uma equação mais simplificada. Então chegamos à terceira equação, I1 mais I2 menos 3 e 3 igual a zero.
Bom, vamos fazer pelo MATLAB para acelerar os cálculos, pois nós podemos fazer pela regra de Kramer, mas o MATLAB ele vai nos ajudar a acelerar mais a resolução desse exercício. Então, nós pegamos as equações e transformamos aqui expressamos elas em forma de matrizes. Então, nós temos a matriz dos coeficientes, a matriz das variáveis e a matriz resultante. Então, nós vamos chegar em que 1 é igual a 2,667 em pé, e 2 igual a 2, vai ser o mesmo valor de I1, e 3 é igual a 1,7778 ampere. Portanto, o I3 ele flui na mesma direção de zero. Logo I3 é igual a zero. E nós chegamos assim ao resultado do valor do zero. Logo, tendo o valor de zero, como temos zero, iremos encontrar o VAB, que será igual ao resistor vezes a corrente que flui sobre ele, que no caso é o I0. Então, VAB é igual a 30 ohms vezes a corrente. Logo, VAB é igual a 53,3334 volts. Aqui nós temos o MATLAB, o script no MATLAB, e nós vamos também dar um Ctrl+C, Ctrl+V e verificar se realmente está correto. Vamos dar um run. Logo, nós vemos que realmente I1, I2 e I3 condizem com resultados encontrados. Agora vamos continuar. Aqui temos o script no MATLAB. Um exercício 4. Aplique a análise de malhas ao circuito da figura 3.85 e obtenha I0. Então, vamos utilizar a análise de malha e encontrar essa corrente I0 que flui neste resistor de 1 ohm. Bom, vemos que temos uma supermalha, pois a fonte de corrente independente está sendo compartilhada por duas malhas. Logo, vamos isolar essa fonte de corrente e aplicar LKT ao mesmo tempo nas duas malhas, ou seja, nós vemos aqui que uma fonte de corrente ela está sendo compartilhada por duas malhas. Logo, nós chegamos à conclusão que temos aqui uma supermalha, ou seja, a junção de duas malhas. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos apagado aqui. Nós iremos olhar essas duas malhas como apenas uma só. Então, nós vamos isolar essa fonte de corrente e aplicar a análise de malha nas duas malhas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Aqui nós isolamos a fonte de corrente e aplicamos as corrente de malha. Bom, nessa primeira malha 1 nós temos I1 fluindo no sentido horário e I2 também no sentido horário. Nós também atribuímos uma direção a I3 nessa terceira malha e I4 também na quarta malha. Bom, para a supermalha, nós já vimos também, como nós vemos aqui, nós atribuímos que o I3 está indo nessa direção. Nós vemos que temos uma fonte de corrente, ou seja, sabemos que flui uma corrente de 5 ampere nessa direção. Logo, como atribuímos esse I3 na direção horária,
ele está fluindo na direção contrária. Então I3 é igual a menos 5 pé. Como escrevemos aqui, I3 é igual a 5 pé. Então, aplicando a supermalha, partindo desse ponto, aplicando a LKT, nós temos menos 60, 4 vezes I1. Aí aqui nós está isolada essa fonte de corrente, então continuamos vendo essa malha como apenas uma só, essas duas como uma só. Então temos 4 vezes I1, 3 vezes I2, 1 vezes I2, agora aqui 2 é o 2 ohms vezes I2 menos I4, porque I2 está indo nessa direção e I4 está indo nessa outra direção, em sentidos opostos. Logo, temos 2 vezes I2 menos I4. Nós vimos aqui. Agora, bom, chegamos ao último ramo. Então, temos 2 vezes I1, que flui nessa direção, menos I3, que flui na direção contrária. Mas nós já sabemos o valor de I3. I3 é igual a 5 menos 5 ampere. E igualamos a zero. Logo, organizando toda essa expressão da supermalha, nós chegamos nessa equação, a equação 1. Agora nós vamos olhar para a fonte de corrente, que estava isolada. Nós temos que... Qual é a corrente que flui aqui nessa fonte de corrente? Como nós temos que a corrente da fonte está fluindo nessa direção, nós temos que a 10 ampere ele é igual à subtração dessas correntes de 1 e 2 que estão fluindo também aqui nesse terminal, aqui neste ramo, que é no caso essa fonte de corrente. Nós vemos também que I2 flui no mesmo sentido da fonte de corrente. Logo, I e 1 flui na direção contrária. Então, nós temos que 10 ampere vai ser igual ao I2, pois ele é positivo, pois ele flui no mesmo sentido, menos I1, pois flui no sentido contrário. Menos I1. Então, temos essa expressão, essa equação extraída ali na fonte de corrente. Então, organizando, nós temos menos I1 mais I2 igual a 10. Essa é a segunda equação. Agora, nós já aplicamos a LKT na supermalha. O I3 nós já sabemos o valor de I3. Agora vamos aplicar a LKT na quarta malha. Então, partindo desse ponto, nós temos mais 22,5 volts. 4 vezes I4, pois só I4 flui nesse ramo. E temos I4, 1 vezes I4 menos I3. E nesse último ramo, nós temos 2 vezes I4 menos I2. Pois I2 e I4 fluem nesse ramo. Como nós vimos aqui embaixo, a análise. E chegamos a uma terceira equação, menos 2 I2 mais 7 I4 igual a menos 27,5. Então temos 3 equações. Portanto, temos o seguinte sistema. Bom, utilizando o MATLAB, nós teremos aqui a matriz dos coeficientes, a matriz das variáveis e a matriz resultante. Então, o valor das correntes será igual ao que? A matriz inversa de A dos coeficientes vezes B. Aqui nós temos o script, programa do MATLAB, e chegamos à conclusão que I1 tem essa expressão, I2 e I4. Então, assim como nós temos as correntes de malha, nós iremos encontrar o I0. Quem será I0? Como nós vimos... Opa, não, aqui.
O I0 ele será igual a, como passa aqui uma corrente I4 e uma I3, então vamos ter que analisar. A corrente que flui no mesmo sentido de zero, ela será positiva. Então a que flui no mesmo sentido de zero é o I3. E o I4 no sentido contrário. Então teremos I3 menos I4. Então I0 é igual a I3 menos I4. I3 é igual a menos 5 A menos o valor da corrente 4, que é menos 1,3750 A. 3.750 A. Menos 3.750 A. Então temos que I0 temos igual a esse valor. Bom, vamos para o exercício 5. Teorema de Thevenin e Norton. Para o modelo de transistor da figura 4.118, obtenha o equivalente de Thevenin nos terminais A e terminais AB. Então vamos lá. Nós temos essa expressão aqui, que é a relação entre os teoremas de Thevenin e Norton. Nós temos aqui que a corrente de Norton, ou a corrente de curto-circuito, é igual a tensão de Thevenin dividido pelo resistor de Thevenin. E esse resistor de Thevenin também é igual ao resistor de Norton. Então vamos encontrar primeiramente a tensão de Thevenin. Então, vamos lá, nós temos aqui uma fonte de corrente, controlada por corrente, é uma fonte dependente. Ela está sendo controlada por I0. E quem é o I0? É o I0 que flui, ele sai dessa fonte de tensão e passa por esse resistor. Então, como nós temos o valor do resistor, 3K, 3 kΩ, sabemos que I0 flui aqui nesse resistor. Nós podemos encontrar esse valor esse I0. Como? Descobrindo qual é a tensão em cima desse resistor. Como aqui nós temos um caminho fechado, nós podemos aplicar LKT nesse laço. Então a soma das tensões dentro de um laço é igual a zero. Então nós temos aqui dentro, partindo desse ponto, menos 6 volts, 6, mais essa tensão em cima de 3 kΩ. Nós não temos uma outra tensão, então é igual a zero. Logo nós temos que esse 3 kΩ ele é igual a é igual a 6 também. É igual a 6 volts, porque somando essas tensões aqui, essa LKT, ela vai ter que dar igual a zero. Então, essa tensão em cima de 3 kΩ, ela é também igual a 6. Eu tenho igual a menos 6 aqui, mas na verdade não. Vou apagar aqui. Então nós temos que o I0 é igual a 6 volts, que é aplicado aqui, dividido por 3 kΩ. Então o I0 é igual a 2 mA. Bom, como já sabemos o valor de zero, logo podemos encontrar a tensão de Thevenin, pois sabemos que o valor de zero e a tensão de Thevenin é a tensão em cima do resistor de
2 kΩ. Como aqui nós temos circuito aberto, essa corrente, ela, que no caso aqui é menos 20 e 0, ela irá passar por esse resistor. Como aqui a fonte, nós vemos que essa fonte de corrente está nesse sentido, então a corrente contrária a ela terá um sentido negativo, que no caso será menos 20 e 0. E essa corrente 0 irá passar por esse resistor de 2 kΩ. Então, e nós sabemos que a tensão em cima desse resistor de 2 kΩ é igual à tensão de Thevenin. Logo, a tensão de Thevenin é igual ao valor do resistor, 2 kΩ, vezes a corrente que passa nele, que no caso é menos 20 e 0. Bom, então nós sabemos também o valor de 0, que foi dado, que é igual a 2 mA. Então, nós podemos encontrar a tensão de Thevenin, que é igual a menos 80 volts. Agora vamos encontrar a corrente de curto-circuito, que no caso também é a corrente de Norton. Como o resistor de 2 kΩ está curto-circuitado, ou seja, não vai passar corrente aqui nesse resistor, porque ele está curto-circuitado por essa corrente de curto-circuito. Então nós temos que a corrente de curto-circuito ou a corrente de Norton é igual a menos 40 mA. Pois nós temos qual o valor de 0? É 2 mA, então multiplicado por esse menos 20, temos que a corrente de curto-circuito é igual a menos 40 mA. Portanto, o resistor equivalente de Thevenin será igual nós iremos encontrar que esse resistor equivalente é igual à tensão de Thevenin dividido pela corrente de curto-circuito, que no caso será menos 80 volts dividido por menos 4 mA. Logo, o resistor equivalente é igual a 2 kΩ. Vamos para o último exercício, o exercício 6. Determine o equivalente de Norton no circuito da figura 4.125, visto pelos terminais AB. Então vamos lá. Bom, primeiramente vamos encontrar o resistor de Norton. Então, aqui no caso, como nós queremos encontrar o resistor equivalente, nós vamos desligar essa fonte de corrente. No caso, nós teremos um circuito aberto. Logo teremos essa configuração. Então, calculando o resistor equivalente aqui, nós vemos que 6 e 6 ohms estão em série, nós vamos somar, teremos 12 ohms. E esses 12 ohms estarão em paralelo com 4 ohms. Logo, nós iremos realizar esse cálculo. 6 mais 6 ohms vezes 4 ohms dividido pela soma dos resistores. Assim nós teremos o resistor equivalente, o resistor de Norton, que será igual a 3 ohms. Agora vamos calcular a corrente de curto-circuito. No caso aqui, o resistor de 4 ohms está curto-circuitado, então não irá passar nenhuma corrente para esse resistor. E nós vemos que neste nó está entrando 4 amperes. E esses 4 amperes irão se dividir para esse resistor de 6 ohms e para outro resistor de 6 ohms. Como ele tem os mesmos valores, essa corrente irá se dividir em valores iguais. Logo, a corrente de Norton ela será igual a 4 amperes dividido por 2, pois a corrente que irá fluir aqui por esse resistor de 6 ohms é a corrente de Norton. Logo, a corrente de Norton é igual a 4 amperes dividido por 2. Assim, a corrente de Norton é igual a 2 amperes. Assim, nós reescrevemos o circuito equivalente de Norton, que no caso é uma fonte de corrente em paralelo com um resistor, que no caso é resistor equivalente. E finalizando aqui o vídeo, nós deixamos a mesma frase que foi falada no vídeo anterior. Quão grande é Deus
E quão pequena é a nossa ciência, que parece uma nanopequenez. Essa frase foi afirmada por Ampère, ele que descobriu a lei fundamental da corrente elétrica.